Bom, galera, vamos lá. O assunto não é dos mais agradáveis, mas a gente tem que comentar. O nosso querido Flávio Bolsonaro, ele está sendo alvo de inúmeras ameaças contra a vida dele, né? Atentados contra ele. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o atentado contra o Cabo Davidson, né? Um vereador lá de Mossoró que escapou por pouco, muito pouco, né? De hoje estar em óbito. Então, a gente vai falar sobre isso porque eu acredito que Flávio sempre foi ameaçado, como qualquer um dos Bolsonaro. Seu amigo Didi, que não é Bolsonaro, vez por outra, nego, fala umas bobagens para mim aí nas redes sociais, que vai fazer, vai acontecer, etc e tal. Imagine Flávio. Só que tudo isso se intensificou após aquela desastrosa fala, que eu poderia até dizer que poderia ser um apito de cachorro, onde Lula disse que Flávio era um traidor da pátria, Eduardo era um traidor da pátria, falou de Joaquim Silvério dos Reis, que morreu enforcado, sem o cara ter morrido enforcado, e que era isso que traidor da pátria merecia. Ou seja, Lula de fato fez uma alusão explícita a Flávio Bolsonaro e a Eduardo. Quase que dizendo aí, galera, faz alguma coisa aí, meus queridos do PCC, do CV, etc e tal. Façam alguma coisa. Agora, o que eu não sabia, e eu acredito que você também não, era a quantidade de ameaças que Flávio recebe. E são, assim, gigantescas e absurdo os números dessas ameaças do Flávio. Eu realmente fiquei, assim, meio que estupefato, né? Para você ter uma ideia, o Flávio acionou o STF contra Lula por causa dessa incitação ao crime que Lula fez. Nessa petição consta que em menos de 24 horas, em menos de um dia, foram registradas mais de 1.600 postagens no X com ameaças a Flávio Bolsonaro. 1.600 em menos de um dia. E tem que se levar a sério isso. A gente viu o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Flávio anda de colete à prova de bala. E tem que andar mesmo. E tem que triplicar a segurança dele. Então, eu vou trazer aqui um vídeo da 96 comentando exatamente sobre isso, né? Aí. O Bolsonaro, que foi lá do STF contra Lula por causa daquela fala, Ciro, da forca aos traidores da pátria, né? E segundo a denúncia do senador Flávio Bolsonaro, ele recebeu mais de 1.600 ameaças depois dessa fala do presidente Lula, Gerlane. O Flávio Bolsonaro que apresentou a notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula, acusando de crime de ameaça e incitação ao crime em razão de um discurso feito no início de junho, lá em Catalão. E na ação, o Flávio pede a abertura de um inquérito para investigar declarações em que Lula classificou integrantes da família Bolsonaro como traidores da pátria e mencionou o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que foi enforcado após delatar Tiradentes. Além da análise jurídica, a notícia-crime apresenta um levantamento de impacto nas redes sociais e, segundo a defesa, nas 24 horas seguintes ao discurso, foram identificadas mais de 1.600 postagens com ameaças explícitas contra Flávio Bolsonaro na plataforma X, né, incluindo termos como matar, fuzilar, esfaquear, além de outras 500 publicações com ameaças veladas. Pois é, né? Grave a situação aqui, como a gente abordou naquele dia, uma declaração bem absurda do presidente Lula, acaba incitando essas coisas, acaba incitando ódio, acaba incitando com que sua militância, né, comece a ir para cima dos adversários de forma indevida, com ameaças, como o senador Flávio Bolsonaro afirma que ter sofrido ao STF. Vamos aguardar qual vai ser a decisão do STF em relação a isso, né? Porque na campanha passada havia uma preocupação imensa, né, com discurso de ódio, com gabinete de ódio e tudo mais, com acusações, com fake news. Essa campanha está toda liberada, né, por parte do STF, ou o pessoal vai ter alguma preocupação, hein, Ciro? Como, por exemplo, incitar adversários a serem levados à forca, né, como fez o presidente Lula. Danilo, aí são dois pontos. Primeiro, muito provavelmente, segundo até algumas pessoas de direita estão dizendo, se fosse de direita, Lula já estaria sendo alvo aí de uma operação a mando do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos uma busca e apreensão para saber se tem mais alguma coisa, se planejava realmente alguma coisa contra Flávio Bolsonaro. Segundo, assim como aconteceu com o próprio Jair Bolsonaro na eleição passada, né, com aqueles discursos de vou metralhar a petralhada e tudo mais, era uma clara
segundo os petistas, incitação ao ódio, essa fala de Lula também. Gente, a gente tem que lembrar que tem muita gente que é totalmente alucinada, fora da casinha realmente com relação à política. Então, quando um presidente, o líder maior desse pessoal que é fora da casinha, chega e fala, por muito menos Flávio Bolsonaro teria sido enforcado se fosse em outros tempos como traidor da pátria. Você acha que isso não influencia não as pessoas? Olha, você ir para a rede social defender o enforcamento, o fuzilamento, a facada, remetendo diretamente ao que o pai dele sofreu e até hoje sofre as consequências. Isso é gravíssimo. Só isso já é claramente uma tentativa de terror psicológico. Quanto mais a possibilidade, inclusive, de realmente haver um atentado, um crime. Ora, Flávio Bolsonaro hoje... Pois é, né? É aquilo que a gente tinha comentado aqui. É uma incitação ao crime. Lula deveria ser responsabilizado. O rapaz aí falou muito bem. Se Lula fosse de direita, a Polícia Federal já tinha batido na casa dele. Ele já estava perante o delegado prestando esclarecimento, depoimento. O ministro já tinha mandado a polícia lá. Mas como é Lula, sócio do consórcio, aí não dá nada. E Eduardo comentou também sobre as ameaças sobre o irmão, né? Eduardo diz o seguinte. Gil Diniz. Eduardo Bolsonaro alerta para risco real de atentado contra Flávio. Eduardo Bolsonaro fez um alerta grave sobre a segurança do irmão, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo ele, o avanço da pré-candidatura de Flávio à presidência aumenta o risco de um ataque, já que sua eliminação entregaria a eleição de bandeja para Lula. Eduardo atribuiu esse perigo ao histórico de violência política da esquerda. Como exemplos reais, citou os assassinatos dos líderes Miguel Uribe, na Colômbia, e Fernando Villavicencio, no Equador, além dos atentados sofridos por Jair Bolsonaro em 2018 e Trump em 2024. O fato central é que o crescimento de Flávio acendeu o sinal de alerta na direita brasileira. O medo de um novo atentado físico mostra que os adversários jogam pesado e usam o extremismo quando percebem que estão prestes a perder o poder nas urnas. É exatamente isso, sempre foi assim. Vamos ver aí o Morning Show. O Eduardo, ele está com medo da segurança do irmão. Você viu essa declaração? Ele disse, olha, ele falou o seguinte, o Flávio Bolsonaro pode sofrer um atentado. Essa declaração foi dada numa entrevista à Rede Comunica Brasil. Ele disse, entre aspas, abre aspas, eu acho que o Flávio tem que tomar muito cuidado com a segurança dele. Cada vez mais vai valer mais a pena assassiná-lo, porque se tirar o Flávio, quem é que resta? Fecha aspas, disse assim Eduardo Bolsonaro, o irmão. Sim, eu vi algumas repercussões também dessa fala do Eduardo Bolsonaro. Eu concordo com essa fala dele. É importante que o Flávio esteja precavido e se cuidando daqui para frente, porque nós já sabemos o que já aconteceu em contexto histórico dentro do Brasil com a esquerda. Então, e não somente no Brasil, se a gente for olhar isso, né, mundialmente, a gente sabe do que é possível ser feito por pessoas da esquerda extremas, né, que não querem perder o poder. Exatamente. Todos nós estamos preocupados, né, com a segurança do Flávio. Ele tem que se precaver, a depender do lugar, o colete à prova de bala não é suficiente, não é. Então, bicho, é rezar, entregar Flávio nas mãos de Nossa Senhora, que cubra ele com o manto sagrado, e na mão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se não teve nada com o pai, né? Quer dizer, se o pai conseguiu sobreviver, teve com o pai. Mas se o pai conseguiu sobreviver, que não tenha nada com Flávio. Que não tem absolutamente nada com ele. Mas a gente vai continuar falando de segurança aqui, porque ontem fomos informados que os Estados Unidos prendeu um dos líderes do PCC, aonde? Nos Estados Unidos. Curioso, né? Curioso. Eu acho que isso só mostra que Donald Trump estava certo. E sabe do mais? A gente soube disso ontem. Ontem que foi noticiado, mas essa prisão ocorreu no dia que Trump anunciou o PCC e o CV como grupos terroristas. Agora, sabe o que é bom?
é que esse vagabundo que foi preso lá, o tal do Dom, ele vai ser julgado como terrorista. Olha que legal. Vai ser o primeiro membro do PCC a ser julgado como terrorista. Não sou advogado, mas eu acredito que ele vai ser julgado lá como terrorista, vai pegar uma condenação pesada, vai cumprir a pena lá nos Estados Unidos, sei lá, de 20, 30, 40 anos, seja lá o que for. Depois da condenação, algemado e deportado para o Brasil. Eu acho que é assim que vai acontecer. Não acho que os americanos vão entregar um terrorista para o Brasil, né, para que ele seja libertado pela porta da frente da Suprema Corte. Aí o CNN comenta o seguinte: ICE prende brasileiro apontado como ex-líder do PCC e do CV nos Estados Unidos. Bom, para mim ficou uma dúvida aí, viu, galera? Realmente, para mim, eu até comentei isso no meu vídeo, que eu botei um vídeo sobre esse assunto. Vem cá, o cara é líder do PCC e do CV? É isso que está escrito no título da matéria. Líder do PCC e CV. Eu nem sabia que isso era possível. Eu achava, inclusive, que eram rivais. Mas tudo bem. É a CNN que está falando. O ICE, Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, anunciou nessa segunda a detenção de um ex-chefe das facções criminosas PCC e CV. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, Felipe Linhares de Oliveira Del Áquila, conhecido como Dom, foi preso em Morrisville, na Carolina do Norte, após perseguição por agentes americanos. A detenção aconteceu no dia 5 de junho, mesma data em que os Estados Unidos passaram a classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Ou seja, o cara foi preso no dia 5 e só no dia 15, 10 dias depois, é que a gente soube. Certo? Em nota, o DHS afirma que Del Áquila atuou anteriormente como comandante do PCC e do CV, classificados pelo governo dos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. Informações de inteligência indicavam que ele mantinha a própria esposa contra a vontade dela enquanto se preparava para fugir para o México. Cara, a parada está funcionando, irmão. Você designar PCC e Comando Vermelho está funcionando. O cara estava indo fugir para o México e tinha a esposa como um cárcere privado. E ele foi preso após uma perseguição. Ele tentou fugir, se picar com o carro, não conseguiu, né? Graças a Deus. Del Áquila estava em situação migratória irregular e com antecedentes criminais nos Estados Unidos. Ou seja, o cara cometeu crime nos Estados Unidos. Autoridades americanas afirmam que ele também é alvo de um mandado internacional no Brasil pelos crimes de associação criminosa e extorsão. Ah, mas no Brasil não dá nada. Associação criminosa, extorsão, não dá nada. Sai pela porta da frente do STF. A prisão de Del Áquila aconteceu no dia 5 de junho. Os agentes realizaram uma abordagem de trânsito em Morrisville e durante a operação, Del Áquila tentou escapar com o veículo, levando as forças de segurança a uma perseguição que terminou quando ele colidiu com carros parados no trânsito. Em seguida, tentou fugir a pé, mas foi preso pouco depois. Uma busca no veículo resultou na apreensão de diversos telefones celulares, laptops, dinheiro e uma pistola 9mm. Durante o depoimento, a esposa de Del Áquila confirmou que estava sendo mantida contra a sua vontade. Como mostrado pela CNN, na mesma data da detenção de Del Áquila pelo ICE, entrou em vigor a designação de PCC e CV como grupo terrorista. Essa prisão demonstra o compromisso inabalável do HSI em proteger nossas comunidades de criminosos internacionais perigosos, afirmou Marquisito, agente especial responsável pelo HSI na Carolina do Norte e do Sul. Del Áquila foi levado para uma cadeia do condado, onde agora responde acusações estaduais de crime grave por fugir para evitar prisão.
O HSI também busca apresentar acusações de posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro e sequestro, enquanto o ICE registrou uma ordem de detenção migratória contra ele. O HSI de Greensboro e o HSI de Charlotte contaram com o apoio do HSI da Nova Inglaterra, além de agentes do gabinete do xerife do condado de Iredell e do departamento de polícia de Mooresville. Segundo as autoridades, Del Aquila entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data e local desconhecido. Bom, lá não é aqui, né, irmão? Agora ele está atrás das grades. E se todas essas imputações resultarem realmente em crime, sequestro, cárcere privado, posse de arma por estrangeiro, eu acho que ele vai comer um dobrado lá. E aí, eu vou botar aqui para vocês a página do Homeland Security, né, que é o HSI, falando da prisão desse vagabundo aí. Aqui, ó. Terrorista estrangeiro preso. Ao lado de parceiros das forças de aplicação da lei na Carolina do Norte, prendeu Felipe Linares de Oliveira Del Aquila, um criminoso imigrante ilegal do Brasil. Aquila anteriormente serviu como comandante do PCC e CV, que são designados como organizações terroristas estrangeiras. Ele tem um mandado internacional em seu país natal por associação criminosa e extorsão, sob a liderança do presidente Trump e do secretário Mullin, do DHS. Estamos inabaláveis em nosso compromisso de tirar criminosos hediondos como este terrorista fora de nossa comunidade. E é disso que se trata, meu querido. É disso que se trata, né? Eu acho bom essa galera começar a botar as barbas de molho. Você viu que ele queria fugir para o México, né? Ele já estava planejando a fuga dele para o México, que foi interrompida, graças a Deus, aí pelo ICE e pelo HSI. Bom, é rezar agora para esse vagabundo passar pelo menos 20 anos na cadeia. 20 aninhos tá bom. Que ele passe 20 anos lá na cadeia e depois seja deportado para o Brasil. Aí no Brasil, já viu, né? Sai pela porta da frente. Só que até lá, daqui a 20 anos, a direita já vai estar no poder e, se Deus quiser, as leis já mudaram e a coisa pode ser diferente para ele. Mas, enfim, o Donald Trump acertou em cheio, o Flávio Bolsonaro acertou em cheio quando concorda com a designação de grupo terrorista, só quem não concorda são os vagabundos de esquerda. Continuando aqui ainda, assunto de segurança. O Eduardo Benoni diz o seguinte, jornalista, os americanos deveriam esperar operações semelhantes às da Venezuela em lugares como Equador e Guatemala? Aí o ministro da Guerra diz, sim, deveriam. Chama-se Coalizão das Américas contra os Cartéis. Estamos a formá-la com governos parceiros de toda a América Central e América do Sul para derrotar e destruir organizações terroristas estrangeiras. Você sacou aí, né? Você sacou que o que é que o ministro da Guerra falou, né? Ele simplesmente está dizendo que ele vai agir na Guatemala e que ele vai agir no Equador, do mesmo jeito que eles agiram lá na Venezuela. Ou seja, vai entrar no país e pegar quem tiver que pegar. Por quê? Por causa desse guarda-chuva das Américas que os Estados Unidos está criando com países de direita e ao qual o Brasil, se Deus quiser, vai fazer parte a partir do ano que vem. A partir do 1º de janeiro do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer parte disso aí também. Eu vou botar aqui o vídeo do Pete Hegseth. Está em inglês, eu acho, mas tem tradução aí em espanhol, dá para entender. Should Americans understand that the U.S. will remain militarily involved in Venezuela? Should they expect similar operations in places like Ecuador and Guatemala, where the U.S. is working with their governments? Yes, they should. It's called the America's Counter Cartel Coalition, ACCC, and we're forming it with partner governments all around Central and South America to go after, defeat, and destroy foreign terrorist organizations, drug cartels. And all those countries you named are stepping up to work on partnerships with the United States, where we work with their governments and their militaries with their special capabilities and our special capabilities to hunt terrorist networks in our own hemisphere,
just like we showed we were very good at with ISIS and Al-Qaeda in the Middle East for 20 years. It's an incredible reinforcement of the Monroe Doctrine, now the Dunroe Doctrine. We're taking back control of our hemisphere and ensuring the poisoning and attacks on the American people end. So it's a beautiful military thing to behold. Other countries coming to us to work with us, and we're going to take full advantage of it. Pois é. Simplesmente ele está dizendo que vão agir sim, aonde tiver que agir na América Latina, na América do Sul, com os países parceiros. Os caras vão lá e vão caçar os caras e pronto, acabou. É tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer no ano que vem, né? Não vamos esperar nada desse ano, porque tem um ladrão vagabundo, leniente, cúmplice de terroristas e do crime organizado na cadeira da presidência. Aí, vamos ver o outro lado da moeda, né? Você viu aí o Pete Hegseth jogando duro com terroristas do PCC nos Estados Unidos. A gente falou da segurança do Flávio Bolsonaro. Agora vamos ver o outro lado da moeda, né? Aquele lado que não gosta muito de segurança. Lula questiona confiança em delegacias ao apresentar programa para recuperar celulares roubados. O presidente Lula chamou a atenção ao defender que celulares roubados sejam devolvidos pelos usuários por meio dos correios e não diretamente nas delegacias. A declaração foi feita na última sexta-feira, durante a apresentação do programa Telefone Seguro. Imagine. A iniciativa do governo federal voltada ao combate ao roubo e à receptação de aparelhos celulares. Ao explicar como funcionará a nova etapa do programa, Lula afirmou que pessoas identificadas utilizando celulares com registro de roubo ou furto poderão receber notificações orientando a devolução voluntária dos aparelhos. Durante o discurso, o presidente argumentou que a entrega dos dispositivos em agência dos Correios seria uma alternativa mais acessível para a população. Segundo ele, algumas pessoas podem sentir receio de procurar uma delegacia. Eu vou botar aqui o vídeo do meliante, onde ele fala isso, mas quem é que teria receio de procurar uma delegacia, pelo amor de Deus? Só quem é bandido. Só quem é bandido. Agora imagine, esse telefone é roubado, eu sou o ladrão. Aí eu recebo uma mensagem do governo: ó, meu filho, devolva o telefone. Esse é o combate à criminalidade que esse vagabundo está querendo. Esse é o combate à criminalidade que esse cara quer. Tem como dar certo um país desse? Você esperar que o ladrão devolva o seu telefone que foi roubado? É incrível, né, bicho? Aí eu vou botar aqui o vídeo para você estar pensando que é brincadeira. Não é não. Você vai ouvir. Se ouvir, você vai ter que ouvir também. Porque o telefone seguro vai deixar 200 milhões de brasileiros tranquilos de que ele não vai ter mais o seu celular roubado. Então, eu estou disposto. Hoje eu convoquei uma reunião com o ministro, porque já era para ter convocado, eu não convoquei. Eu vou efetivamente despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado devolver, porque senão poderá ter consequências. Claro. A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver no correio. Porque devolver na delegacia, as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar, ou o tipo de policial. Imagine. Então vamos tentar se registrar no correio. Mas eu queria que vocês votassem. É uma votação. Sabe? Com a mão levantada é o seguinte: quem acha que eu tenho que fazer isso, independente... Rapaz, olha o jeito que o cara trata a segurança pública mesmo. Olha, eu vou mandar um aviso pro bandido, e o bandido, se não devolver, vai ter problema. Que problema? É o BOP que vai entrar lá na favela para tirar o celular da mão dele? É quem? É a polícia militar? É o exército? É Batman? Quem é que vai entrar na favela para tirar o celular roubado? Quem? Ninguém. Isso é palhaçada, rapaz. Isso é palhaçada, isso é um vagabundo. Isso é um pilantra. Mas quem mandou muito bem foi o Mário Frias. Sobre isso aí. Eu já vou ler aí os 2 superchats que mandaram aí acima de 30. Olha o que o Mário Frias comentou.
Lula conseguiu fazer o impensável. O cidadão agora tem medo até de devolver um celular roubado, porque não confia mais na própria polícia. Esse é o retrato do Brasil que a esquerda construiu. Desmoralizar instituições, enfraquecer a autoridade e transformar a insegurança em regra. E depois perguntam por que o país afunda. Pô, foi certeiro. Eu gosto muito das postagens do Mário, porque ele é um cara muito centrado. E ele mandou bem. O resumo é esse aqui, ó. O retrato do Brasil que a esquerda construiu. Desmoralizar instituições, enfraquecer autoridades, principalmente da área de segurança, e transformar a insegurança em regra. Foi exatamente isso que ele fez, é exatamente isso que ele faz desde que ele assumiu a primeira vez. Todo mundo sabe que esquerdista odeia a polícia, odeia exército, estão aí todos os dias humilhando as Forças Armadas, e eles deixam por dinheiro, porque a cúpula das Forças Armadas hoje no Brasil é tudo vagabundo, tudo corrupto, descarado, que mereciam estar na cadeia, esses generais, brigadeiros e almirantes. Onde você já viu prestar continência a um bandido, rapaz, amigo de narcotraficante? Eu entregaria meu cargo, mas jamais, se eu fosse militar, prestaria continência para um bandido desse aí, rapaz. Bom, aí, claro que a galera da área de segurança não gostou, né? Óbvio. Associações policiais criticam declaração de Lula sobre delegacias. Depois de declarar na quarta-feira que brasileiros evitam devolver celulares roubados em delegacias por medo do atendimento que poderão encontrar, Lula recebeu críticas de entidades representativas de policiais civis nesta segunda-feira. A declaração foi feita durante a 7ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, quando o presidente apresentou uma proposta do governo federal para ampliar a recuperação de celulares roubados ou furtados. O plano estabelece o envio de notificação aos aparelhos com registro de roubo para informar ao portador a origem ilícita do dispositivo e incentivar sua devolução. Como se o cara não soubesse que é roubado, não, né? Ele compra um iPhone 17 por 500 conto e ele acha que não é roubado, não. Aí ele recebe uma mensagem do governo federal dizendo, olha, o telefone é roubado, devolva aí. Ah, tá, vou devolver. Claro. Agora mesmo, Lula, você está pedindo, eu vou devolver. Bom, aqui, ó. Essas declarações motivaram manifestações de entidades ligadas à Polícia Civil. O SINDESP, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, criticou a declaração e manifestou apoio à nota divulgada pela APEPOL. Segundo a entidade, delegados e policiais civis desempenham um papel fundamental na investigação criminal, na recuperação de bens subtraídos e na proteção da sociedade. A repercussão também alcançou o Congresso Nacional. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, afirmou que Lula lançou suspeitas injustificadas sobre o trabalho das polícias civis e atingiu a credibilidade dos profissionais da área. Em Pernambuco, o Simpol Pernambuco, que é da Polícia Civil, afirmou que Lula demonstrou desconhecimento sobre a complexidade da segurança pública e defendeu a formulação de políticas públicas baseadas em critérios técnicos. Bom, vou botar aqui um vídeo do delegado Olim, né, comentando sobre isso, porque evidentemente que ninguém, em bom senso, ninguém que entende o mínimo de segurança pública pode concordar com essa bobagem. Mas deixa eu agradecer rapidinho aqui a minha querida Joana, que mandou R$ 54,90. Muito obrigado, Juju. Um beijo no seu coração. E a minha querida vovó Nádia, que mandou R$ 33,22. Didi, será que ele quis dizer também que o delegado faria o que diz a lei? Prenderia também o receptor? Boa pergunta, vovozinha. Senhora é esperta, hein? Porque pela lei, se o cara vai entregar um objeto roubado que ele comprou,
Ele é cúmplice. Tem que ser, no mínimo, entrar no inquérito, ser investigado. Bom, vou botar aqui o tal do delegado Olim, o que ele comenta sobre essas falas absurdas do ladrão, né? Ai, meu Jesus. O senhor é um presidiário, um ladrão. Olá, meus amigos e amigas. Eu repudio o que um presidente da República, o senhor Luiz Inácio da Silva, falou das policiais. Eu ia apertar um botãozinho e passar uma mensagem dizendo que todos 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver no correio. Porque devolver na delegacia, a pessoa tem até medo, porque não sabe o tipo de delegado que vai encontrar ou o tipo de policial. E não confia nos delegados e nos policiais que lá trabalham. A pessoa tem até medo, porque não sabe o tipo de delegado que vai encontrar ou o tipo de policial. Ele sim é um presidiário. Os delegados que estão lá não são presidiários. Ele está falando da sua Polícia Federal também, que é Polícia Federal que pertence a você, o presidente da República. O senhor está falando de todas as instituições das polícias. O senhor falou uma bobagem que não dá para acreditar. Sabe quem não gosta das polícias? Ladrão que nem o senhor. Esse não gosta das polícias. O senhor é um presidiário, um ladrão. Eu não confio no senhor. O senhor é um presidiário, um ladrão. Olá, meus amigos. Você quer apostar quanto comigo? Quanto você quer apostar comigo que o delegado Olim vai ter problema com essa fala? Você quer apostar quanto que ele vai ter problemas por causa dessa fala? Vai ser processado, vai ser chamado pela Polícia Federal para se explicar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Falou mentira? Não. Lula é ladrão. Lula é ladrão. E claro que ladrão não gosta de policial, evidentemente. Ladrão está no lado, a polícia está no outro. Existem maus policiais? Claro que existe. Existem maus jornalistas, pô. Existe mau médico, mau carteiro, mau advogado, mau professor. Existe mal de tudo. Agora, você generalizar, dizer que não é para ir para a delegacia não, porque não sabe como é que vai ser tratado pelo delegado, eu teria medo de entrar no Palácio do Planalto com um ladrão lá, porque aí eu não saberia como eu seria tratado. Mas numa delegacia eu não tenho medo nenhum. Medo nenhum de entrar numa delegacia e prestar queixa. Nenhum. Não sou bandido, não devo nada a ninguém. Diferente dele, né? Mas, enfim. Aí, voltando um pouquinho aqui, quando eu comentei sobre o apito de cachorro do Lula, no início da nossa live, a gente abriu a live com um vídeo onde eu mostrava que Flávio Bolsonaro já teve, em um único dia, 1.600 ameaças de morte. Isso depois que Lula tinha dito que traidor merecia a forca. Aí eu acho que o que aconteceu em Mossoró ontem é um reflexo dessa fala de Lula e eu vou trazer aqui para vocês. Vereador de Mossoró sofre atentado ao gravar vídeo em UPA. A matéria é do Tribuna do Norte. O vereador e pré-candidato a deputado federal, Cabo Davidson, do PL, foi alvo de um ataque a tiros na noite dessa segunda-feira, em frente à UPA do Alto do São Manuel, em Mossoró. De acordo com as informações preliminares, o parlamentar realizava uma transmissão ao vivo nas redes sociais, quando ocupantes de um veículo passaram pelo local, efetuando diversos disparos de arma de fogo. Durante o atentado, o assessor Diego, que operava a live, foi atingido na cabeça. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Cabo Davidson foi baleado nas pernas e socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, aonde recebe atendimento médico. As circunstâncias e a motivação do crime ainda serão investigadas pelas autoridades policiais. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Brother, o cara estava fazendo uma live. O cara estava ao vivo na rede social dele. E o cara que estava segurando o celular dele, ou a câmera, sei lá o quê, morreu. Tomou um tiro na cabeça. Temos imagens. Eu só vou passar as imagens porque realmente não tem, assim, nada. Não tem nada, assim, ruim, digamos. Mas você vai ver que coisa louca, bro. Que coisa louca. Viagem tá bichando o osso todinho. Viagem da cruz, né, Ti? Fez, não? Aí.
rajada aqui, ó. Pegou aqui, cheio. Aí ele veio pra cá. Ele veio pra cá. Quando veio pra cá... Foi feio, né? Foi, pegaram. Infelizmente. O Urubu vai tocar vir! Você vai com... Sai bandido! Facção safado! Envolvido com o Paulinho, isso aqui não presta! Um narco-estado! Vagabunda, boa! A mão do meu irmão! Sou safado! Eu vou deixar! Vagabundo! Bandido! Bom, vocês viram aí, né? Foi uma rajada. Encontraram um carregador que os bandidos deixaram cair. O carregador era de fuzil. Não sei exatamente qual era o calibre. Muito provavelmente 5,56. Mas encontraram um carregador lá. E aí eu vou trazer aqui o general Girão, que gravou um vídeo sobre esse assunto aí. Né? Mal começou a campanha e já está rolando esse tipo de coisa. Contra quem? Foi alguém do pessoal que tomou tiro? Foi alguém do PT que tomou tiro? Foi alguém da esquerda que tomou tiro? Não, né? Como sempre, não, né? Até quando a gente vai ficar aí morrendo que nem mosca, bro? Vamos lá, do Girão aqui. Político no nosso Rio Grande do Norte. Lamentavelmente, agora à noite, em Mossoró, um pré-candidato a deputado federal, o Cabo Davidson, nosso pré-candidato do PL, estava fazendo uma filmagem dentro de uma UPA e foi metralhado. Desses tiros que ele e a equipe dele levaram, um dos acompanhantes dele veio a óbito com um tiro na cabeça. Ele está hospitalizado, mas a gente precisa sim dizer, é mais um atentado político. Já levou algumas pessoas antes. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. É o Estado dentro do Estado. A gente tem que reagir a isso. Estamos engrossando, endurecendo as leis, mas mesmo assim não está sendo suficiente. Por quê? Porque nós temos um presidente da República, nós temos um governo de Estado que defende bandido. É inaceitável isso daí. O povo brasileiro não aceita mais isso. A gente não pode mais aceitar que bandido esteja mandando no nosso país. É inaceitável mesmo. É um absurdo. Tá na cara que isso aí tem motivação política. É óbvio, tá claro e cristalino. Infelizmente veio a óbito um dos assessores aí do vereador, né? Espero que esteja esclarecido. Eu já vi aí em outras fontes dizendo que a polícia está atrás, já foi correr atrás do prejuízo para ver quem é. Bom, o cara é um capo, né? E a gente sabe que quando algum policial é atingido, a polícia age, digamos assim, com mais zelo, com mais vontade de buscar os autores do crime, né? Aguardemos. Bom, quero falar do meu amigo Flávio, quase 1 hora de live já. Não deixe de dar um joinha, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se puder me ajudar aí nas assinaturas, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. O que está salvando o canal é a sua boa vontade. Vire membro ou doe uma assinatura aqui. Bom, ontem eu até comentei um pouco sobre isso, mas saiu uma outra notícia aqui, onde o Flávio confirma o que a gente vai comentar. Flávio diz que Daniela Marques ajudará núcleo econômico da pré-campanha. Dedé, André Esteves, já botou alguém dele na campanha do Flávio. Já botou a empregada dele na campanha do Flávio. Certo? O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que a economista e ex-presidente da Caixa Econômica, Daniela Marques, ajudará no núcleo econômico e de mobilidade na pré-campanha ao Planalto. A declaração aconteceu durante o evento Fórum Rumos do Brasil, promovido pela revista Veja, ontem em São Paulo, que contou com a presença de Caiado, Zema e Haddad estava lá também. Flávio disse que Daniela era a melhor pessoa da equipe do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo de Bolsonaro. Em 2019, ela foi nomeada como chefe de assessoria especial de assuntos estratégicos do economista.
é uma pessoa que está se dispondo a estar próxima, não porque ela é mulher, mas porque, para mim, a melhor pessoa que tinha no time do Paulo Guedes era a Dani Marques. Segundo Flávio, Daniela ajudou a construir e viabilizar projetos implementados no Ministério da Economia durante a gestão de Paulo Guedes. É uma pessoa em quem confio demais e que está se dispondo a estar perto de nós aqui na campanha. Ela vai me ajudar na parte econômica, mas não só, principalmente na pauta de mobilidade social. Na análise de Flávio, a experiência de Daniela na Caixa pode ajudar a estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias mãos. Com a experiência que ela teve na Caixa Econômica, em que ela tinha programas específicos para as mulheres empreendedoras, ela mostrou como é possível, com o uso da boa tecnologia, boa vontade e políticas públicas, você estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias mãos, que querem crescer, mas não sabem como. Depois da declaração, Daniela postou uma foto com Flávio nas redes sociais. Não é fácil renunciar ao conforto e sacrificar a rotina com a família, mas existe algo muito maior em jogo. Conte com meu trabalho árduo para resgatar o Brasil, escreveu ela nas redes sociais. Antes da Caixa, ela ocupava o cargo de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Bom, vamos lá. Flávio, a gente gosta ou não gosta, vai ter que, de certa forma, trabalhar com algumas pessoas que vão estar ligadas a banqueiro, como é o caso dessa Daniela. Ela trabalhou com o Paulo Guedes, ela foi a chefona da Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro, ou seja, ela tem boas credenciais. Ela trabalhou com Guedes e Bolsonaro confiou a Caixa Econômica na mão dela, né? Pelo menos uma boa parte. E aí, isso pode ajudar a distender essa pseudo-má vontade da Faria Lima para com o Flávio. Porque ela é muito ligada também, dizem, ao André Esteves. Então, se você bota uma pessoa que é ligada a um dos maiores banqueiros no Brasil, o cara que faz chover e faz fazer chuva e faz parar de chover, que é o André Esteves, tal do Dedé, para Flávio é bom. Para Flávio é bom. Como eu disse, isso pode ajudar a melhorar, né, a diminuir um pouco essa má vontade, não só da Faria Lima, como uma parte da direita, né, que já pode ver Flávio dizendo assim, Flávio não é Bolsonaro, né? Flávio está querendo aí meio que um diálogo aqui com a centro-direita, vai querer um diálogo com os banqueiros, etc e tal. Eu confio em Flávio. O que eu posso te dizer é isso. Eu confio em Flávio, como confio no presidente Bolsonaro, assim, cegamente. Então, a gente espera que as pessoas que Flávio está escolhendo, principalmente na área econômica, sejam pessoas boas. Eu acho que a credencial dela diz tudo, né? A mulher foi pupila de Paulo Guedes. E ela está sendo cotada para ser ministra da Fazenda. Viu? Essa conversa de Flávio aí, não, ela veio aqui para ajudar numa área, mas ela também vai ajudar em outra área. Eu acho que isso aí é para despistar. Eu acho que daqui a um tempo a gente pode ver Flávio anunciando ela como ministra da Fazenda. Dedé ia amar. Os banqueiros iam amar. E isso pode ajudar a distensionar. Tem gente que diz, inclusive, que se Flávio escolher ela para ministra da Fazenda, no dia seguinte, o Lauro Jardim começa a falar bem de Flávio. No dia seguinte, Lauro Jardim é empregado de Dedé, né? Então, se tem alguma pessoa ligada a André Esteves lá, no dia seguinte tá André Sadi, tá todo mundo meio que segurando a língua para criticar Flávio. É o que dizem por aí, né? A Rádio Corredor diz isso. Eu não sei se é verdade ou não. Mas que qualquer coisa que ajude Flávio, eu estou dentro. Eu acho que é importante, sim. Bom, continuando aqui com o nosso amigo Flávio, eu quero falar sobre Michele Bolsonaro. Toda vez que eu falo de Michele, alguém me critica aqui no chat. E tá tudo certo, eu não sou incriticável, não. Eu não me incomodo que me critique, não. De jeito nenhum. Não sou Jesus, pô. Né? Esse sim, você não pode falar nada. Não tem o que você falar de Jesus.
Eu sou falho, eu sou um ser humano e dou minha opinião sobre Michele. Mas o que eu não gosto é quando o nego diz assim que eu estou dividindo a direita quando eu cobro de Michele. Primeiro que eu não tenho capacidade de dividir a direita. Se eu tenho capacidade de dividir a direita, eu, um simples Didi, então, se eu tenho a capacidade de dividir, eu tenho a capacidade de unir, né? Então, por que ninguém me elogia quando eu digo coisas boas da Michele? Aí nego não fala assim, Didi está unindo a direita. Quando eu falo coisa boa do Nicolas, Didi está unindo a direita. Ninguém fala isso. Agora, quando eu critico o Nicolas, eu tô dividindo a direita. Quando eu critico o Michele, eu estou dividindo a direita. Quando eu critico o Tarcísio, é a mesma coisa. Então, eu não tenho essa capacidade não, minha gente. Vocês estão viajando. Nem de unir, nem de desunir. Eu sou só um cara que tem um canal e dá a opinião dele. Pronto. Tenho minhas fontes, converso com gente, converso. E pronto. A única diferença minha para vocês é isso. Eu tenho um canal e tenho fontes. Pronto. O resto nós somos iguais. Certo? Aí vem a Bela Megali e traz essa informação aqui, ó. Michele impõe condição a filhos de Bolsonaro para entrar na campanha de Flávio. Aí, se eu critico isso, eu sou um cara escroto. Eu só vou falar no final. Lideranças do PL relataram que Michele Bolsonaro tem colocado uma condição para entrar na campanha de Flávio. A ex-primeira-dama quer um gesto público dos filhos do ex-presidente com um pedido de desculpa. Ela quer que Eduardo vá público e diga, Michele, me desculpe. Que Carlos também diga, Michelinha linda, me desculpe. E que Flávio diga, me desculpe. Calma, tenho muita coisa para falar sobre isso. A relação com Flávio sempre foi distante e azedou de uma vez depois que o senador chamou a madrasta de autoritária. A crítica ocorreu após Michele condenar a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará. A relação da ex-primeira-dama com Eduardo Bolsonaro também segue azeda. Os dois chegaram ao rompimento depois que o ex-deputado desaprovou abertamente Michele como opção de candidata à presidência ou vice. Eu também desaprovo. Eduardo foi um dos principais articuladores do nome de Flávio na corrida ao Palácio do Planalto junto ao pai. Aliados de Michele do PL afirmam que ela só deve entrar na campanha quando a crise com Flávio e Eduardo for contornada. Ou seja, não vai entrar nunca. Nunca. Hoje ela quer um pedido público de desculpas. Não vai rolar. Não vai rolar. Questionada na semana passada sobre o momento em que entrará na campanha de Flávio, Michele disse que quem precisa dela hoje é Jair Bolsonaro. Não parece, minha filha. Não parece. Sabe por quê? Porque você mexe e está fora lá de ajudar o presidente. Anteontem ou ontem, sei lá, foi lá visitar o Gustavo Gaia. Não sou contra que visite, não. Pode visitar o Gaia, tá tudo certo. Mas dizer que não tem tempo é porque está cuidando do marido, mas tem tempo para visitar Gaia. Só não tem tempo de pegar a porra do celular e falar alguma coisa bacana do Flávio. Aí ela não tem tempo. A queda de Flávio nas pesquisas fez com que bombeiros do PL entrassem em campo para tentar melhorar a relação e trazer a ex-primeira-dama para a campanha. O argumento é que só com a eleição do senador é que Jair Bolsonaro conseguiria um caminho para sair da prisão domiciliar. Hoje, no entanto, os filhos de Bolsonaro não sinalizam chances de fazer um pedido de desculpas em alto e bom som para todos ouvirem como que é a madrasta. E não tem que fazer mesmo não, porra. Não tem que fazer mesmo não. Não tem que fazer porra nenhuma, não. Se Michele não entendeu, se a esposa do nosso líder, do nosso amado Bolsonaro, do nosso querido Bolsonaro, que a gente tá morrendo de saudade, se ela, que é a esposa dele, não entendeu que para o marido dela estar livre lá de solto, ela tem que apoiar Flávio, fica com picuinha de querer que os filhos de Bolsonaro peçam desculpa. Você vai pedir desculpa pelas merdas que o seu maquiador falou do Flávio, ou Michele? Você vai pedir desculpa das merdas que o tal do Agostinho falou do Flávio Bolsonaro? Você vai? Não vai. Então, se o que ela quer para entrar na campanha é que os meninos peçam desculpa, é melhor ela não entrar na campanha, não. Flávio ganhando ou perdendo, é melhor se afastar dessa criatura aí.
Muito melhor para Flávia não depender de porra nenhuma de Michele Bolsonaro. De porra nenhuma dessa mulher. Certo? Eu tô tomando asco dessa criatura que vocês não queiram nem saber. Bro. Eu não queria falar isso em público, não, né? Já sempre comentei em privado com os amigos. Mas eu tô tomando asco de Michele, meu. Asco. Ela não tá botando o marido acima de tudo, não. Ela tá botando a picuinha acima de qualquer coisa. Será que ela não entendeu? Será que é muito difícil entender que para Bolsonaro estar livre, leve e solto, Flávio tem que ser presidente e ela tem que ajudar, porque ela é uma liderança forte perante as mulheres, perante os evangélicos? Porra, meu irmão, tá faltando o quê para essa criatura entender isso, bicho? Tá faltando o quê, cara? É assim que ela ama o marido? É assim que ela adora Bolsonaro? Aí quando eu critico é porque eu que sou o escroto, eu que sou o vagabundo, eu que não presto. Bacana é ela. Eu aqui me lascando, todo dia falando de Flávio, todo dia trazendo informação de Flávio, tuito tudo que Flávio bota lá, né? Tudo não. Mas as coisas mais importantes que Flávio coloca nas redes sociais, eu vou lá e retuito, passo para frente, né? Não ganho um centavo com isso, porque eu quero ver o meu país livre. Eu quero ver o presidente Bolsonaro solto. Eu quero ver o marido dela solto. Pô. Agora, ela que é esposa, com todo respeito, fica fazendo cu doce. Fica fazendo cu doce por aí, porra. Pelo amor de Deus, Michele. Acorde, minha filha. Para com essa porra. Esquece esse negócio de briga familiar. Eu sei que é foda a briga familiar. É das piores brigas que tem, né? Você fica com raiva mesmo daquela pessoa. Eu, graças a Deus, não tenho isso na minha família, não. Não tenho raiva de ninguém na minha família. Tem até petista lá. E era um tio dos que eu mais gostava, fundador do PT na Bahia. Toda a família tem uma alma cebosa, né? O cara é gente boa.